Muitas vezes, quando as pessoas vão aprender inglês, é falado, ensinado para elas que tem que consumir bastante inglês, né? Assistir filmes em inglês, assistir essas coisas, que senão não vai aprender. Se não assistir bastante filme em inglês, vídeos no YouTube em inglês, não aprende. Só que aí eu vi um questionamento de muita gente até, que em alguns níveis a pessoa escuta as coisas, né? Coloca um filme para assistir, para escutar um podcast e não entende quase nada. E aí tinha um grande questionamento de, será que isso funciona? Vai funcionar e ser efetivo você ficar escutando aqui, mesmo sem entender nada? E é o seguinte, a resposta para isso vai ser diferente para os dois tipos de pessoas que existem, que vão ter esse mesmo questionamento. Primeiro, existem duas pessoas, o que está no nível bem básico, iniciante, e o que está no nível intermediário, tá? Eu vou responder aqui para os dois. A pessoa que ela está no nível intermediário, ela geralmente se depara com esse tipo de situação porque com ela acontece o seguinte, algumas coisas que ela assiste, que ela vai consumir em inglês, ela entende bem, e outras coisas ela não entende tão bem. Mas assim, isso varia muito, se ela está no nível intermediário, varia muito, muito, muito. Dependendo do conteúdo que ela assiste, dependendo se é um vídeo no YouTube, se é uma pessoa que ela já assiste bastante, que ela gosta, às vezes ela entende muito bem. Mas tem coisas que ela coloca, às vezes algum podcast, alguma coisa, que ela não entende tão bem assim. E às vezes ela coloca um filme, que é uma coisa difícil, ou uma série bem complicada, com um monte de falação, barulho de fundo, ela não entende quase nada. Então assim, o que essa pessoa tem que fazer? Porque primeiro, eu não tô aqui só pra dizer, escutar sem entender nada funciona. Pronto, acabou, sai do vídeo. Não, tá? Eu vou falar pra você se funciona, se não funciona, e o que é o mais efetivo para você fazer e como que você vai sair dessa situação, né? Sair dessa fase de não entender quase nada. Eu vou te ensinar. Então, primeiro, se você é uma pessoa que está num nível ali meio intermediário e está nessa situação, vão ter coisas que você vai entender bem pouco. Tá? Vai ter coisas que você vai escutar assim e, nossa, tá tão difícil, às vezes parece que eu sei muito inglês, às vezes parece que eu não sei nada, será que eu vou chegar num nível, essa coisa, esse filme super difícil, será que eu vou chegar num nível de conseguir entender bem mesmo isso? Então, assim, para esse tipo de pessoa, o que você precisa fazer para sair dessa situação, para começar a entender bem mesmo até as coisas que você acha que são muito difíceis para você entender? É o seguinte, tem os conteúdos que são mais fáceis um pouco de você entender. E o que você precisa fazer? Você precisa estudar bastante esses conteúdos mais fáceis, focar mais nesses mais fáceis, tá? Não ficar tentando assim, se não tá muito fácil para você um certo conteúdo, não sai dele ainda. Sabe, ouve muito, pega alguma coisa, se for vídeo no YouTube, se for certo tipo de filme, se for certo tipo de série, que é assim, um pouco mais tranquilo, que você consegue até entender bem, pega isso e foca nisso. Escuta muito, estuda mesmo isso, tá? Pega lá, estuda as séries, os episódios das séries, o filme, dependendo se é algum tipo de filme que é mais fácil, estuda até ficar bem fácil, muito fácil, você entende tranquilo. Aí só depois disso, depois que você já passa bastante tempo, já fica bem fácil isso, aí você parte para o conteúdo que é mais difícil de você entender. Ainda assim, presta atenção, ainda assim vai ser difícil para você entender esse tipo de conteúdo. Por quê? Às vezes é um outro esquema que acontece, às vezes é um conteúdo que tem bastante barulho de fundo, conversa de fundo. Às vezes é um conteúdo que as pessoas conversam um pouco mais baixo, às vezes mais alto, às vezes mais longe, às vezes mais rápido mesmo. Então ainda vai ser difícil, tá mesmo você fazendo isso, ainda vai ser difícil de você escutar de boa, sabe, tranquilamente esse conteúdo, só que, como é que você vai passar a entender? Digamos que esse tipo, né, de conteúdo sejam filmes. Esses filmes mais de dia a dia, assim, mostra trabalho e tal, algumas séries também são assim. O que você vai fazer? Assiste um filme, digamos que você assistiu o filme inteiro. Nossa, entendi pouquíssima coisa desse filme. Pega e estuda o filme inteiro, ativa as legendas, reassiste ele do começo ao fim, só que estudando. Cada coisa, cada palavra, cada expressão que você não entender, você para e aprende, para e pesquisa, para e memoriza, coloca lá no seu caderno, no seu programa de memorização. E para você entender tudo, garantir que você entende todas as palavras, que o seu vocabulário é autossuficiente, é grande o suficiente para você entender todo aquele filme. E aí, às vezes que a pessoa tá lá no filme, ela fala alguma frase que ela falou rápido demais, embolado demais, você viu que você não conseguiu assimilar muito bem ali com as legendas e tal, você para ali e fala, nossa, mas aqui na legenda tá assim, mas nossa, você falou tão rápido, não consegui assimilar certinho, você vai e fica voltando aquela parte até você, até o seu cérebro acostumar com aquele jeito de falar, com aquela velocidade, com o jeito que
conectaram as palavras. E assim, isso é um processo que vai demorar. Depois que você fizer isso com dezenas de filmes, você estudar mesmo dezenas de filmes, dezenas de séries, aí você vai ver que vai começar a ficar mais claro para você. Foi isso que aconteceu comigo, foi esse processo que eu fiz, tá? Nossos filmes estão muito embolados, nossa, parece que eles estão falando assim que eu não entendo inglês, nunca estudei inglês. Parece, né? Mas não, tá? Depois que você estuda umas certas dezenas de filmes aí, vai ficando bem mais claro para você o que eles estão falando. E demora, tá? Demora bastante. Mas e agora então, se você é uma pessoa iniciante, se você acabou de começar a estudar inglês, começou ali, quer aprender inglês e te falaram que você precisa assistir filme em inglês, precisa ouvir podcast, ver vídeo no YouTube em inglês, tudo. Só que se você liga alguma coisa em inglês, você não entende quase nada. E você tá com aquilo na cabeça. Será que funciona ficar aqui, né, sentado ou vendo um filme em inglês sem entender nada? What do you think you're going to do? What do you think you're going to do? Why did you get rid of it? Why'd you get rid of it? Se você sempre quiser entender como o inglês falado soa tão rápido e tão conectado, eu posso te ensinar. Eu criei um material completo que te ensina desde o mais básico até o mais avançado sobre as conexões do inglês. E nele eu explico tudo, como que cada palavra é conectada na outra, por que cada letra some, por que aquelas frases gigantes viram frasezinhas tão curtas quando falado rápido. Então com esse material você vai deixar de vez de sofrer com esse inglês rápido e conectado e vai passar a dominar tanto a fala mais tranquila e natural do inglês, quanto o entendimento de quando um nativo fala inglês rápido e conectando uma palavra na outra. E se você se interessou por esse material, vou estar deixando um link aqui na descrição do vídeo para você acessar ele. Dá uma olhada lá. Então vamos lá, é assim, para a primeira resposta rápida, sim, funciona, sim, adianta, só que não é o método mais eficiente, tá bom? E eu já vou te explicar o porquê. O que seria mais eficiente para você que está bem no começo, você não tem vocabulário nenhum, você não sabe o ritmo do inglês, não está nada acostumado, seus ouvidos mesmo não estão acostumados com o inglês. Para você, o que vai ser mais eficiente vai ser você praticar e treinar sua escuta com conteúdos que você já estudou, tá bom? Porque você precisa acostumar o seu cérebro àquela fase inicial, aquela fase de começar o inglês a entrar e você começar a acostumar com o inglês. Então, por exemplo, pega textos que tenha áudio, sabe aqueles textos com áudio? Inclusive, eu falei muito sobre isso no meu último vídeo, antes desse aqui, eu achei antes, foi antes desse aqui. Falei muito sobre isso, tá? Então não vou aprofundar, mas se você pega um texto com áudio e estuda o texto e tal, não tô falando de série, né? Estudar um filme, estudar uma série, porque vai ser bem mais complexo. Pega um texto, você estuda o texto, aprende, realmente você tem que estudar. Não vai adiantar você só ficar assistindo sem estudar, sem aumentar o seu vocabulário, sem aprender coisa nova, estudar os sons, estudar algumas pronúncias, alguns padrões do inglês. Se você só sentar e só assistir, assim, tem gente que vai falar que funciona, que você vai conseguir aprender inglês só fazendo uma imersão. Só que vai demorar 7 anos, 8 anos, 9 anos. Então, assim, qual que é o ideal e o que exatamente você precisa fazer que é o mais eficiente, né, na verdade? Você pega ali e estudou um texto. Digamos que você estudou um texto, um parágrafo só do texto, e aí você pega, se for um texto com áudio, que é o ideal, pega esse áudio e vai escutando o áudio que você já estudou. Primeiro escuta acompanhando o texto, vai escutando, fica um tempão só ali acompanhando o texto. Depois você tira o texto da frente e fica um tempão, só escutando e praticando ali o texto. Você já sabe o que está escrito no texto, você já aprendeu um monte de coisa e você só vai treinando o seu cérebro, aí identificando aquelas coisas que você já sabe. Aí pegando o ritmo, né? Porque o ritmo vai ser diferente. Na hora de juntar as palavras, você vai vendo, essas palavras eu já aprendi, então é assim que junta. Não vai ser uma coisa totalmente nova, assim, pá, do nada, né? Falar, nossa, quais palavras que são essas? Como que tá juntando? Cadê o começo? Cadê o final da frase, tá? Então, assim, é um processo mais eficiente do que você só sentar e ficar lá escutando ou assistindo sem entender praticamente nada. Mas e se a pessoa quiser? Digamos que ela queira ficar assistindo um filme, vídeo no YouTube de coisa que ela gosta, de maquiagem, vídeo do MrBeast em inglês, sei lá, tanto faz, mesmo sem entender nada. Vai ajudar? Vai funcionar? Pode, além dos estudos, colocar um negócio lá, podcast, um filme, deixar ele lá e ir passando, vai funcionar? A primeira resposta mais simples e rápida, sim, tá? Vai funcionar. Mas por que isso vai funcionar? Você tem que entender. Porque assim,
parte são estudos, parte da aprendizagem do idioma como um todo são estudos, aquisição de vocabulário, estudar padrões do inglês para você entender como o inglês funciona mesmo, tá? Não é regra, umas regrinhas de gramática, não. Você estudar os padrões, ver ali como o inglês funciona, tipo a lógica do inglês, sabe? Quando vai fazer pergunta é assim, às vezes ele inverte palavras, às vezes eles invertem tais coisas, às vezes para falar certo tipo de coisa não é igual a gente fala no português, eles falam de um jeito diferente. E assim você vai pegando a lógica, tá? Isso é com estudo, reparando bem, dando assim, tendo aquele toque de curiosidade. Parte é isso, e parte é exposição, tá? Porque o inglês é dividido em dois. Parte, sim, conhecimento mesmo que você estuda para adquirir, e parte, como que eu posso dizer? É o costume do cérebro, a inserção do inglês aqui dentro da sua cabeça. E isso é só com exposição mesmo, tá? Para você se acostumar com o ritmo do inglês. Para você acostumar o seu cérebro a ir identificando os sons, identificando o jeito que eles grudam uma palavra na outra, identificando o jeito que eles pronunciam mesmo. E isso é acostumando, isso é só você se expondo, porque o seu cérebro vai fazer o trabalho todo, digamos assim. Então, no fim das contas, funciona sim, tá? Se você ficar só lá escutando sem entender nada, funciona. Mas se você for fazer isso, pelo menos tenha ali os seus minutos, né? Pelo menos uma meia hora por dia, 40 minutos de estudo de inglês, tá? Não fica só lá sentado no sofá ou com o celular, vendo ali Netflix, série, tudo em inglês, só assistindo, só fazendo imersão, eu vou aprender. Você vai, só que vai demorar 10 anos, né? Então, assim, e ainda vai demorar 10 anos e você ainda não vai saber falar, não vai saber escrever, não. Falar pode ser, né? Mas você não vai saber escrever e não vai saber ler, porque você só está escutando. Então, vai demorar muito e ainda vai faltar metade das habilidades. Então, se for fazer isso, faça em conjunto com estudos ainda, tá? De aumento de vocabulário, aprender padrões, estudar alguns sons da língua. Mas para quem está começando, o ideal é o que eu falei antes. Se você é um nível intermediário, o ideal é o que eu falei lá primeiro, né? No começo do vídeo. Que você pega assim, se aperfeiçoa nos conteúdos que você entende até bem, até ser muito fácil. Aí você vai para o outro que você não entende tão bem, até ser muito fácil de novo. Aí para o outro que você não entende nada. Você vai até ir assim, né, escadinha, isso para quem está no nível intermediário. E demora, tá? Pra gente concluir assim, demora para você aprender reconhecer mesmo e entender muito bem o inglês nos filmes, nas séries, essas coisas complexas, anos, tá? Vai anos e anos e anos. Se você está bastante tempo estudando inglês e ainda não entende um filme assim de forma bem clara, é tranquilo, é normal, demora mesmo anos até você conseguir entender quase igual o nativo entende. Então, gente, é isso, tá? Eu quero saber a opinião de vocês também, se vocês... Qual que é a experiência que você já teve, na verdade, com o listening? Se você já só ficou escutando, assistindo inglês e deu certo, o que você fez que deu certo, o que deu errado, deixa aqui de experiência pra gente aprendendo junto, eu, você e os outros, tá? Sempre legal, eu já vou dando dicas também. Curte o vídeo, tá? Não sai sem curtir e sem se inscrever, pra gente se ver nos próximos. Se você não se inscrever, você só vai ver esse. Então é isso, sempre ter conteúdo desse nível, tá? E esse vídeo vai ficando por aqui, então, and I'll see you in the next one. See ya!